Olá Taubaté, olá Vale do Paraíba, olá você também que nos acompanha em qualquer parte do mundo, né? Hoje eu falei mundo na frente do Brasil, né? Então qualquer parte do mundo ou do Brasil pelas nossas redes sociais, Instagram, @TV Cidade Oficial e TV Cidade Taubaté no YouTube e também no nosso Facebook. É sempre gostoso, né? A gente fica sempre feliz quando você dá aquele feedback a respeito do nosso trabalho, seja aqui no nosso programa das 6 ou através das reportagens que nós também fazemos. Um abraço para iniciar ao nosso querido amigo o seu Brizola, né, que está sempre mandando aquele recadinho de carinho pra gente aqui no Jardim Russo, pertinho da TV Cidade também. Ele acompanha sempre aqui a nossa programação. Um abraço também para os nossos queridos amigos, o Pedro Luiz e o Guilherme Belisque, né, que também sempre estão antenados conosco. Bom, quarta-feira, 25 de setembro de 2019, hoje que no nosso calendário das efemérides marca o Dia Nacional do Trânsito, importante para a gente poder refletir o que fazemos do nosso trânsito, né? Porque as ações que são feitas no trânsito refletem o nosso comportamento, a nossa sociedade, o espírito de organização de um povo, né? E o trânsito brasileiro, infelizmente, é um dos que mais matam no mundo, né? Por uma série de situações, pelas pessoas não observarem as leis, né? Pelas imprudências, né? Também pela questão de infraestrutura. A gente não pode esquecer nunca que cabe ao poder público a manutenção de vias, né? Estradas, pavimentos asfálticos, né? E também das calçadas onde o pedestre passa. E a gente tem que pensar sempre que a vida deve ser o mais importante quando o assunto é trânsito. Então não adianta o cidadão acelerar o carro, a moto, né, querer passar por cima do pedestre, e nem o pedestre também querer se jogar na frente do carro, né, atravessar uma rua praticamente de olho fechado, de forma imprudente. As campanhas estão aí de orientação, né? A Prefeitura de Taubaté está fazendo uma bonita campanha, a gente tem que elogiar, né? Mas depende da gente aplicar, né, tudo que é ensinado, tudo que a gente aprende também dentro da autoescola, né? Muita gente tira a carta, parece que foi lá no correio, pegou a carta e pronto, né? Não é assim. Bom, os nossos recadinhos: eleição do Conselho Tutelar, estou aqui martelando na cabeça de vocês, né? Porque é um ato de cidadania, é no dia 6 de outubro, depende da participação popular para eleger os 10 conselheiros que atuarão durante os próximos 4 anos na defesa da criança e adolescente aqui na cidade de Taubaté, né? São 25 candidatos, então você procure saber, entre lá na página do CMBSA Taubaté, tem a foto de todo mundo, o número deles, né? Que vocês vão saber quem são os candidatos postulantes ao cargo, né, na nossa cidade. O conselheiro tutelar é aquele cidadão responsável, né, por articular em rede, cobrar das autoridades legislativa, executiva, judiciária, né, que sejam aplicadas as leis, né, os regulamentos quando se fala de infância e juventude. Dia 6 de outubro é um calendário nacional, né, então o Brasil inteiro está promovendo essa eleição, que é diferente da eleição para vereador, para prefeito, para presidente, né, para deputado, porque é facultativa, né, você tem que ter a boa vontade de ir. Então, quem pode? A partir dos 16 anos, tendo o título de eleitor, tendo documento com foto, né, estando regular com a Justiça Eleitoral, é só ir lá no GEM, que é o Departamento de Gestão de Negócios, que a gente, que é mais velho na cidade, conhece como ECASE, né? Fica na rua Expedicionário Ernesto Pereira, 225, aqui no centro, próximo à Odontologia da Unital, próximo à Reitoria. É muito fácil. Também a gente está passando a agenda que essa semana é a semana do idoso, né? A gente lembra que o idoso precisa ainda ser muito mais respeitado na nossa sociedade, né? A gente tem que olhar exemplos de outros países em que o idoso ele é a pessoa mais importante, né, da sociedade
ele é ouvido, ele é consultado para todas as decisões que a sociedade toma, e infelizmente no Brasil ainda o idoso fica em segundo ou terceiro plano, né? Mas a nossa cidade está comemorando aí, através do projeto Conviver, os 30 anos, né, de políticas voltadas aos idosos. Dia 27, dia 26 primeiro começa a comemoração, vai até o dia 3, né? A abertura vai ser no Teatro Metrópole, dia 26, que é amanhã, às 14 horas. No dia 27, segundo Fórum Consciente ao Envelhecimento, com o tema Viver Bem e Bem Viver, que vai ser realizado lá na comunidade Bom Pastor, que fica ali próximo ao antigo Poço do Cavalo, né, onde tem também um supermercado lá famoso, né, na Vila das Graças. E depois vai ter, no dia 1º de outubro, lá no auditório do SEDES, o baile à fantasia com o tema Brega e Feliz, né? E também no dia 3 de outubro o desfile de material reciclado, né? Os idosos fazem as suas fantasias, é a coisa mais linda, já passamos aqui na universidade, a Claudinha já registrou, né? Nos anos anteriores, vai ser lá no Via Vale Garden Shop. Olha que o povo tá chique, hein? Então, é outro recadinho para vocês, né? O TCC também está pedindo para a gente reforçar, também dentro da Semana do Idoso, do dia 30 ao dia 3, né? Várias atividades realizadas aos idosos, começando aqui com a yoga, né? No dia 1º do 10, às 8h40, com a monja Kelsang Janlan. Ela esteve aqui no nosso programa na sexta-feira, né? E depois às 9h no dia 1º tem aí a palestra com 5 profissionais, né, do projeto 5S, sobre saúde, né? Nutrição, fisioterapia, saúde, vacinação, saúde bucal e atividade física, né? Durante a semana a gente passa também as demais atividades da Semana do Idoso no TCC. E a Conferência Municipal de Turismo da nossa cidade, né, vai ser realizada a partir de segunda-feira, né? Então, na segunda e na terça-feira. Segunda-feira, abertura das 18 horas, lá no auditório da comunicação, né? Onde a Solange Barbosa, a presidente, esteve aqui, né, junto com o Antônio Mauro, conselheiro, pediu para a gente reforçar, importante a sociedade participar, né, para definir também os rumos do nosso turismo na cidade de Taubaté. Taubaté tem um potencial muito grande, precisa explorar ainda mais, né? E na terça-feira aí tem atividade o dia inteiro, né, com palestras, com setoriais, com temáticas, né? Então você pode participar, são 120 vagas, e o e-mail taubaté.contura@gmail.com, né, que é onde você vai fazer a sua inscrição. E eu aproveito o gancho, né, falando da Conferência Municipal de Turismo, para a gente conversar sobre um projeto que nunca é demais a gente falar, né, que é referência aqui na cidade de Taubaté, no Vale do Paraíba e também no nosso país, né? Estou trazendo aqui ele, que é o idealizador, é o fundador do projeto, o Silésio Tomé, né? Mas junto com ele tem gente de peso aqui também. Eu não me refiro à massa corpórea, né? Mas aí sim é pela capacidade, né? Pelo valor agregado que eles representam, que a professora Lia Carolina Prado Alves, ela que é paleógrafa, né? É pesquisadora aqui na nossa cidade, tem um trabalho muito bonito também em defesa da história de Taubaté. E o seu Fernando Macedo, né, que é coordenador, gente, daquela área que realmente atrai a gente, né? A área culinária, né? Aquele começa pelo café, aquele café que deixa o cheiro, que vai buscar a gente lá no mercado municipal, ou seja, daqui a 1 quilômetro para frente, né? Mas a gente vai conversar sobre isso certinho, mas antes eu quero boa noite de vocês, né? Estão chegando, né? Primeiro, boa noite, assim que a gente chega na roça, né? Boa noite, André. Boa noite, mais pessoal da TV Cidade. Mais uma vez está aqui para trazer a mensagem dos sertões de Taubaté. Professora Lia. Boa noite, André. Boa noite aos telespectadores e boa noite aos meus companheiros de bancada. De bancada. Senhor Fernando. Boa noite, mano. Pessoal, dá uma boa noite, né? Para você, André. Boa noite para todo que vai nos assistindo, né? E que vamos tirar alguma dúvida, não, né?
Bom, Celésio, antes da gente contar, né, sobre o Resgatando os Sertões, eu gosto sempre que você contextualize as pessoas o que é os Sertões de Taubaté, né, como que ele nasceu e qual foi o objetivo. O projeto Sertões de Taubaté ele já vai para 6 anos, fazendo um trabalho sobre cultura, principalmente da cultura rural, o turismo e a história da cidade de Taubaté. Então a gente trabalha não só com o estado de São Paulo todo. Você falava que nós somos referência no Vale do Paraíba, na cidade de Taubaté. Graças a Deus a gente já está um pouquinho mais longe. Nós somos hoje referência no estado de São Paulo, o único turismo rural que faz esse tipo de trabalho sem nenhuma participação do poder público, ou seja, é um trabalho inteiramente de parceria com os próprios moradores da zona rural. Então a gente faz esse trabalho de preservar a cultura sertaneja da cidade de Taubaté, do Vale do Paraíba. E quando a gente fala de Taubaté, preservar alguma coisa de Taubaté, a gente fala de preservar o Brasil, né? É uma cidade histórica, está aqui a professora Lia, que é mestre nessa parte. Então quando a gente fala de Taubaté, de história, de cultura de Taubaté, a gente simplesmente está falando do Brasil. Então os Sertões de Taubaté, ele já há 6 anos bate nessa cultura de trazer esse resgate, de não deixar morrer essa cultura de Taubaté, do Vale do Paraíba. É muito interessante que às vezes as pessoas falam muito sobre a cultura em si, mas a cultura caipira, a cultura da roça, mas às vezes as pessoas batem na questão de rodeio, não bate na questão da sustentabilidade na zona rural, da vivência do seu dia a dia, e às vezes até fantasia algumas coisas do caipira do passado, que não é uma realidade, e às vezes usa até o termo pejorativo, mas não vê o valor dele. Então, Sertões de Taubaté, ele trabalha exatamente nesse valor da cultura caipira, da cultura sertaneja de Taubaté. Celésio, você fala 6 anos, mas não faz 6 anos que você gasta só óleo de sapato para baixo, para cima, e nem óleo diesel no caminhãozinho ou gasolina na moto, né? Não, na verdade... Começou mais tempo? Não, eu já estou há 46 anos. 46 anos de trabalho na área rural, vivendo a área rural, morando parte na área rural. Então a gente tem uma bagagem. Às vezes eu falei 6 anos, é de um projeto que leva as pessoas para conhecer, mas a vida nossa é muito mais além disso, né? Bom, nessa mais de 4 décadas você conheceu e ouviu muita gente, né? Nossa, mãe. Quais eram as demandas que as pessoas da área rural traziam a você, que nós que estamos aqui, né, na área urbana não conseguimos enxergar? Né? Apesar de tão próximos, né? Uhum. Mas ficamos assim tão distantes. Olha, uma das grandes demandas que eles traziam, que graças a Deus, hoje isso aí foi superado através do trabalho meio de várias pessoas, que era a questão da área de educação. Educação sempre foi um problema na cidade de Taubaté, e hoje ela já não é mais, muito pelo contrário, a gente tem orgulho de dizer que a educação na zona rural hoje, em certos lugares, ela é melhor do que na zona urbana. Antigamente ainda tínhamos na zona rural aquela professora que dava aula lá para primeira, segunda, terceira, quarta série, fazia merenda, lavava banheiro, e coitada, ela não conseguia. Hoje nós temos escola na zona rural que está muito mais equipada do que a escola da zona urbana. Então era uma das grandes demandas que a gente tinha e hoje já não tem mais, né? Hoje nós temos veículo que vai buscar o aluno dentro de casa, leva em casa, e se o aluno não tem condição de almoçar, ele almoça na escola, janta na escola. Então isso é uma grande conquista. E tudo na nossa vida começa pela educação. A partir do momento que você tem a educação e saúde, o resto vai levando. Então, a grande vitória da zona rural Taubaté é a educação. A educação da zona rural, ela não deve nada para a zona urbana. Eu acho até que, esses dias falando a respeito em outro programa, falando a respeito de turismo, quando a gente fala de turismo aqui na cidade, fica um negócio meio no ar. Mas hoje, quando você fala de turismo na zona rural, a zona rural sabe mais de turismo que a zona urbana, tá? Muito mais. Eles usam outros termos às vezes, excursão, não sei o que lá mais, mas se você falar de turismo na zona rural, o pessoal sabe.
Por que ele sabe, André? Porque o projeto Sertões de Taubaté, ele não ficou na teoria, ele é na prática. Hoje, qualquer zona rural que você perguntar, eles vão falar aquela excursão, o bondão do Silésio, o bondão do Surissa, o bondão dos gringos, mas ele sabe muito mais de turismo do que a zona urbana, porque foi para a prática. Então, resolveu. E quando você tem que haver esse deslocamento, você já estava falando em trânsito, esse deslocamento, então como o ônibus tem que deslocar, isso forçou o poder público a arrumar estrada, ponte, porque... Eu gosto de falar uma coisa, André, acho que eu já falei demais. Eu gosto de falar uma coisa. Pode falar à vontade. Eu gosto de falar uma coisa interessante. O Projeto Sertões, ele conseguiu uma coisa muito interessante. Todo mundo hoje em dia corre atrás do poder público. Os Sertões foi o contrário. É o poder público corre atrás dos Sertões. Os Sertões foi adiante. Então, quando se debatia turismo aqui, já tinha turismo lá. Quando se debatia cultura aqui, já tinha cultura lá. Quando se fala em trânsito, lógico, lá o trânsito é completamente diferente, mas lá a mobilidade lá já acontece. Então isto, nesses 46 anos, eu tenho orgulho de dizer que eu ia para a roça de bicicleta, em caminhão de leite, porque não tinha ônibus. Hoje tem linha de ônibus, então se vive muito bem. Então um dos grandes projetos que eu posso falar dos Sertões de Taubaté tenha conquistado seja isso, né? Bom, Silésio, quando você fala isso, eu tenho que testemunhar, né? Eu sou testemunha ocular, né? Representando o poder público, a gente não precisa citar nome, né? Que não conhecia o projeto do Zona Rural, né? Do turismo na Zona Rural. E aí o Silésio realmente mostrou que já existe há muito tempo aqui na cidade de Taubaté, né? Mas foi bom, né? Que aí o olhar já mudou e parece que outros também começaram a olhar com um pouco mais de carinho, né? Mas eu queria saber, para a gente colocar aqui o nosso convidado que está aqui pela primeira vez no nosso programa, o senhor Fernando Macedo, né? Como que foi esse encontro com o Silésio, né? E como que ele convenceu o senhor que um projeto como o Sertões de Taubaté poderia valorar algo que o senhor fazia em casa para a família? Então, daí ele pensou em fazer esse passeio, né? Eu já peguei mais depois no final, peguei depois quando ele começou já a fazer o turismo, né? Aí o primeiro turismo ele falou, eu quero fazer um turismo e como é que é? Você sabe fazer um café, você sabe fazer um bolinho de chuva aí. Aí a gente começou, né? Trabalhando com café, um bolinho de chuva, bolo. Só que a gente teve que bolar, mas nós vamos fazer um pastel, um outro tipo de cachorro quente. Então nós tivemos que adaptar ali no coisa da roça. Aí fomos pegando com um, pegando com o outro, o que nós podemos fazer que bate bem lá com o sertão, o que não bate. E a gente foi se encaixando tudo aí. E a gente estamos 6 anos, eu acompanho no café da manhã, no café da tarde, e às vezes no almoço, né? Então a gente sempre procurando coisa de roça. Olha. O senhor é de que bairro aqui de Taubaté, da Zona Rural? Eu não sou daqui de Taubaté, eu sou nascido no bairro do Pinhão do Borba, Pindamonhangaba. Que é divisa aqui com a nossa cidade. Divisa. Eu faço quase divisa com Taubaté mesmo. Olha, é aquele bairro que o Silésio está quase pedindo para mudar a fronteira, né? Para a cidade de Taubaté, né? Olha só, que a gente vai ampliar o território. Falar isso do gente de Pindamonhangaba é brincadeira, tá? Dá uma crise política lá e entra nós no meio aqui, né? E hoje, depois que os Sertões, né, o senhor passou a integrar o projeto, mesmo depois que o ônibus passa, depois que o Silésio leva as excursões lá, existe gente procurando conhecer melhor, voltam à casa do senhor, voltam ao espaço do senhor para tomar esse cafezinho, para comer esse bolinho de chuva? Sempre volta algum lá, né? Sempre uns convidados voltam lá e falam assim, eu queria tomar aquele café de novo, como é que eu faço? Eu tenho que voltar na viagem, eu tenho que fazer outro passeio de novo. E às vezes volta mesmo, porque já teve pessoa que já foi 1, 2, 3, até 5 vezes já foi. Ela falou, eu vou lá por causa do cafezinho lá, tem saudade do cafezinho lá, tem saudade do bolinho de chuva. Tanto tempo que eu não como bolinho de chuva, então
é minha esposa que faz aí bolinho de chuva. Quanto tempo que eu não como? Eu só na viagem para comer. Então, mas às vezes eles vão a passeio também lá e passam lá e não perde. Olha, nós temos uma pessoa aqui na TV Cidade que eu não vou revelar quem é, né, mas ela fica na técnica, então vocês sabem quem que é. Né, que ela foi lá na festa do Divino Espírito Santo, né, e ela só fica na mesa de comilança, né? Tá lá perguntando por que o senhor não trouxe hoje, né? Não, também é sacanagem, não vamos falar assim, né? Deixa eu entrar com a professora Lia aqui pra gente poder conversar, né? Além de todo esse aspecto que o Silésio traz, né, dessa cultura local, dessa cultura regional, nós temos o valor histórico, né? E a professora Lia está aí junto com o Silésio, né? E representando esse outro lado também da nossa sociedade civil hoje, né? Que tem aí um olhar mais aguçado e preparado para entender esse universo do homem do campo, né? E dar valor a ele, né, professora? Que valores o Silésio traz com os sertões, com o Resgatando, a partir que ele consegue reunir essas pessoas? Então, nós conversamos muito, nós dois, e nós temos assim uma convergência de pensamento. Eu entro com a parte teórica, a pesquisa histórica, e ele entra com o trabalho, com a mão na massa. Porque é muito bonito um estudo acadêmico, a documentação conversando comigo, mas chega um ponto que eu não posso fazer mais nada. Eu descobri, escrevi, vem o Silésio e põe em prática tudo aquilo. Então é uma comunhão muito perfeita, nada se faz sozinho, né? Então todo o meu trabalho de pesquisa histórica da cidade de Taubaté, o Silésio põe em prática. E isso para mim é nada, sabe? Não adianta você ficar só em reuniões, em blá blá blá, e precisa isso. Tem que arregaçar as mangas e usar aquilo que Taubaté tem, que é o baldrame histórico, o fundo histórico. Então o Silésio faz um passeio agradável, falando do turismo rural, com as comilanças do seu Fernando, que são deliciosas, mas não é um passeio vazio, é um passeio de fundamento histórico. E fundamento histórico que começa em 1596. 1596. A Estrada Real Paulista, onde ele faz esse percurso, que passa aqui em Taubaté, é de 1596. Então, ele tem a forma e o fundo valioso. A forma que leva as pessoas a conhecer o homem do campo, a paisagem, o cenário do campo, e o fundo, que tem uma substância, entende? Não é um trabalho assim, vamos ver uma árvore, um ipê, agora que está na época. Não, ele ao longo do caminho ele vai contando toda a história que se passou naquele percurso. Isso é muito interessante. E para a senhora que se debruçou durante tanto tempo, se debruça ainda diante de documentos seiscentistas, é uma realização, né? Nossa, você nem imagina. Sabe, o meu sonho é realizado por ele. Sabe, o meu sonho é realizado pelo Silésio. A gente troca figurinha, nós conversamos muito, né? Tudo, André, pode ter certeza, tudo que eu encontro que possa enriquecer o trabalho do Silésio, eu passo para ele. O meu trabalho vai de descobrir as coisas e ele de usar e propagar os fatos históricos da cidade. Silésio, o senhor Fernando é um exemplo, né, de uma pessoa que acreditou aí que havia possibilidade de se unir a um projeto e de valorizar a zona rural, né? Mas como que foi esse trabalho de convencimento dos demais integrantes, né? Hoje, qual é o universo do pessoal que participa dos Resgatando Sertões, dos Sertões de Taubaté? Já tem um diagnóstico, um cadastro aí do pessoal? André, sobretudo é trabalho, tá? Como a professora Lia falou, muitas vezes a gente ficar em ideias e não levar à prática, você não convence ninguém. Eu, quando comecei o projeto, o pessoal já sabia da minha integridade, porque foram 40 anos no meio deles. Eu costumo dizer que eu no meio deles eu cuidava até de lavar defunto, então eu fazia tudo. Então o pessoal simplesmente
me respeitava muito e me respeitam muito por aquilo, porque via que tudo que eu pegava para fazer, eu pego para fazer, eu não ia ficar na teoria, não ia ficar no blá blá blá, eu ia partir mesmo para a luta. Então, vendo isso, quando eu fui iniciar o projeto, a gente precisa no projeto, conforme você falou, que o rapaz da técnica lá, ninguém anda de barriga vazia, então você tem que ter alguma coisa para comer. E alguma coisa para comer da zona rural, né? Então eu procurei pessoas que tivessem ligado à gastronomia da zona rural, tipo o Fernando com o café, bolinho de chuva, aquelas coisas que ele sabe fazer. E mais outras pessoas, o Alambique, o Olarias, o pessoal que trabalha nas cachoeiras, nas fazendas. Então eu precisava de... se você pegar alunos, professora, e falar para eles, olha, hoje nós vamos ter uma palestra sobre história, dificilmente alguém vai, mas se você falar, olha, antes da palestra história, vamos tomar um café caipira com um bolinho de fubá, tal, e vamos fazer isso aqui. Então a gente resgata essas pessoas. Não é só alunos não, viu? Olha, tem um ditado em Taubaté que a imprensa, quando tem coquetel, né, ela vai mesmo, né? Mas não vou nem aprofundar aí. Então aí vendo isso aí... Vai ao convite ao estômago, né? Sim. Aí vendo esse lado dessas pessoas aí, quando eu fui iniciar o projeto, então eu procurei essas pessoas que já me conheciam o meu trabalho e acreditaram em mim. Mas mesmo assim havia um certo receio, porque as pessoas já tinham experiência do passado que foi prometido coisas do poder público, de ir lá fazer tal coisa. E a gente foi descobrindo depois que não compete ao poder público fazer tal coisa, compete a ele fomentar e não fazer. Então as pessoas tinham aquele certo medo. Quando viram que rodou a primeira vez, deu certo, a segunda deu certo, a 10ª deu certa, aí hoje eu tenho dificuldade de segurar essas pessoas, até porque se antes eu tinha 4 receptivos, hoje eu tenho 70 receptivos. Basta qualquer lugar que bater, o pessoal fala, não, é o sertão, é o Silésio, é o busão do sertão. Então o pessoal hoje acredita. E eu gosto de falar uma verdade que às vezes as pessoas não gostam, porque todo mundo gosta de passear, gosta de comer e gosta de um dinheirinho. E o sertão leva dinheirinho para essas pessoas que eles necessitam. Então, se o ônibus para lá onde o cara vende torresmo, linguiça, seja lá o que for, essas pessoas vão e levam o dinheirinho para essas pessoas. E o interessante, leva para a pessoa certa, leva para a pessoa que faz aquele produto. Não que vá comprar em Aparecida do Norte e revender ali. Então, vai direto à fonte daquilo ali. Então, aí, a partir do momento de ter o receptivo, ter a confiança das pessoas, ter a formação histórica, que eu fui buscar o melhor que tinha na cidade de Taubaté, a professora Lia, então tendo isso aí, a gente não tinha por que dar errado. E aí o poder público, vendo que se tratava de uma coisa séria, hoje o poder público corre atrás e nos ajuda na hora que precisa, porque sabe que a gente é coerente, a gente só pede aquilo que vai beneficiar a comunidade, tá? Então tornou-se fácil por essa questão. Senhor Fernando, lá no bairro onde o senhor mora, né? Como que é a articulação com os demais colegas também ali, os demais sitiantes, os demais moradores da zona rural, né? Para quando o ônibus passa, para quando tem encontros como esse, né? Que vai ser agora no próximo fim de semana, daqui a pouco o Silésio vai falar a data certinho, o local para você ir, gente, né? Como que é essa articulação? Vocês aguardam, ficam na expectativa? A gente sempre fica na expectativa, no caso, na parte da manhã, né, a gente faz a recepção, né, então a gente fica na recepção, quem que vai vir, porque a gente nunca está sabendo a pessoa que vem, a pessoa que não vem, né, de repente, mas você aqui, você apareceu, quanto tempo eu não vejo, e é uma satisfação. Às vezes acontece pessoa que diz assim, minha mãe, minha avó morava lá na roça, lá, mas eu nunca mais tive como ir lá, porque não tem parente, não tem ninguém. E hoje eu acabei conhecendo onde ela morou, até a família veio, acaba encontrando uma outra pessoa que é conhecida. É muito interessante. E daí, aí tem a recepção à tarde também, o pessoal chega lá, né? O pessoal diz, nossa, você aqui, então eu parece que já vi você e tal lá. Mas fulano morou aqui. Nossa, mas e são só, a maioria de pessoas que vão, já é pessoa que tem sempre uma raizinha da roça, do sertão.
Tem, mas às vezes nega, né? Às vezes está ali também no subconsciente, né, professora? Isso daí é uma promoção do resgate, né? Sem dúvida. E aí as raízes, né? Acho que ninguém tem que se envergonhar de suas raízes. Eu acho isso de um valor enorme. O estudo da genealogia para mim é importantíssimo. Da onde eu vim e para quem que eu vou deixar os valores que eu acho válidos na vida, né? A amizade, o laço consanguíneo, parentesco. Antigamente tinha muito parentesco, hoje ainda tem, mas muito pouco, dos comadres, as comadres, os compadres. Eram verdadeiras famílias, de famílias diferentes, mas eram reconhecidos como substituto dos pais em caso de falecimento de um dos membros, né? Então é um sentimento, é como se fosse uma corda invisível que envolve as pessoas. Isso é muito interessante. Tem um laço mais forte, né? Silésio, dentro dessa questão aí da identidade, né, e da valorização das próprias raízes, né? O que modificou a partir dos sertões, né? A gente tem aí dentro da própria história brasileira, né, um período em que muita gente tinha vergonha ou por falta de acesso, de condições, de ficar na zona rural mesmo, né? Nós temos o próprio Monteiro Lobato, que escreveu a questão das cidades mortas, né? Que fala sobre o êxodo rural, né? Sim. Hoje, com os sertões, né, também modificou essa realidade. O nosso homem taubatiano da zona rural, ele entende aquele espaço, ele pode se afixar e dizer: aqui é o meu cantinho, aqui é meu lugar e eu tenho valor aqui. Mudou bastante mesmo. A gente, se analisasse há 50 anos atrás, na zona rural tinha muita gente. Depois começou o pessoal sair porque vinha para a cidade, para as fábricas. Então o pessoal completava 18 anos, ou servia o quartel, vinha para cá, se servia também, vinha e ficava nas fábricas aqui e desvaziou a zona rural. Hoje a zona rural voltou novamente a encher novamente. E exatamente são essas pessoas que resolveram retornar para a zona rural, exatamente porque hoje já tem uma visão. Às vezes a gente fala assim, o pessoal tem a vergonha da palavra caipira. Em Taubaté não tem não, viu, André? Taubaté tem orgulho da palavra caipira, da palavra que mora na roça, vive na roça e tal. Então, o resgate é muito grande porque essas pessoas retornam para a roça. Como já disse o Fernando mesmo, as pessoas vão na viagem e falam: nossa, quantos anos eu saí daqui, minha avó saiu daqui. A gente vê coisas lá que às vezes a gente até se surpreende de ver a emoção das pessoas, de lembrar que nasceu ali. Pergunta para mim onde que era tal bairro, onde que era a casinha que a avó dela morava, que ela saiu da pequenininha. Então, Taubaté eu acho que é uma das cidades que mais tem orgulho sertanejo, é Taubaté, tá? E esse trabalho que a gente faz aqui na cidade aqui, ele hoje, por exemplo, como disse o Fernando mesmo, tem gente que vai para os sertões lá em viagem 5, 6 vezes. Nós temos até um caso de uma senhora aqui, que mora aqui no centro da cidade, que ela já foi 8 vezes e ela quer comprar lugar em todas as viagens. A gente que teve que segurar um pouquinho, porque ela queria comprar a cadeira cativa do ônibus. Cadeira vitalícia. Vitalícia, para viajar em todas as viagens. Então, são pessoas que querem ir para a roça lá. É que nem sócio torcedor já de clube, hein? Exatamente. E às vezes, André, é uma coisa curiosa que às vezes você fala, às vezes a pessoa fala assim: nossa, mas que as pessoas que vão lá para a roça viajar nos sertões são aquelas pessoas simplesinhas, humildezinhas. Tem, mas a grande parte não é mais, André. A grande parte, como disse o Fernando, a gente chega lá no café da manhã e olha lá, não conhece a pessoa. Depois, durante a viagem, vai verificar quem é aquela pessoa. O cara é juiz, é promotor, é diretor de hospital, o cara é coronel, é general, é gente que simplesmente teve uma pequena herança rural de identidade e depois volta para lá. E eu costumo dizer que o mais bacana é quando chega lá, quando ele embarca com toda a postura dele aqui da cidade. Aí eu digo para ele assim: seja bem-vindo aos sertões de Taubaté. Quando está na metade da viagem... Eu tô curioso,
Tem mulher que vai de salto alto para os sertões. E o homem que vai com tênis achando que vai vir com o pezinho limpo. Leva garrafa d'água, leva marmita, acha que na roça vai ter dificuldade. Aí quando ele embarca, eu digo para ele: seja bem-vindo aos sertões de Taubaté. Quando está lá na metade da viagem, ele já tirou o sapato, já tirou a blusa, já pôs bermudão. Aí eu digo para ele: seja bem-vindo a você mesmo. Porque aí ele volta a ser ele mesmo. Porque a nossa sociedade, professora, nos obriga que nós temos que ser mais, e às vezes não deixa você ser você. E quando você está na roça lá, pé no chão mesmo, aí você é você mesmo lá. Aí o celular não funciona, a internet não funciona, nada funciona. Aí você está lá de frente, no meio do mato, com um busão no meio do mato lá. Com ele mesmo, né? Com ele mesmo. Ele se enxerga lá. Então é uma coisa muito bacana. E eu digo para eles que eu aprendo tanto nessas horas, que você vê gente que a gente não pode citar nome, gente tão poderosa, que chega lá, parece uma criança, tirar o sapato, andar descalço. E depois, quando entra na zona urbana, o celular funciona, toca, ele acorda e volta a ser isto aqui. Então é um resgate que não tem preço para isso, André. Não tem preço para isso. Seu Fernando, eu quero aproveitar que o senhor está aqui, que é tão difícil, né? Parece que o seu Fernando esqueceu o chapéu dele lá fora, né? Eu vi um chapéu ali. Você falou de ser ele mesmo, né? Esqueceu o chapéu dele lá fora. Eu pedi para alguém pegar o chapéu lá dele. Ó, sem chapéu. Porque aí não vai ter que é o seu Fernando mesmo, né? Assim. Eu gostaria que o senhor contasse também a criançada, né? Que de repente nunca apareceu ali na roça e quando chega naquele ambiente, como que é? A criançada sempre é divertido, né? Isso, o chapéu do seu Fernando já mandou pra nós. Agora sim, aí agora modificou a coisa. Agora é o seu Fernando. Agora é o Fernando. Agora a criançada já pode dizer tio Fernando. Tio Fernando. Então, quando vai as crianças de escola, nossa, e é uma divertição só, né? Porque as crianças ficam tudo empolgado e vai tomar água, um dia assim, mas essa água, não gostei da água, outra nossa, mas que água gostosa, porque é água pegada na mina lá, né? E a criançada se diverte comigo. Eu divirto mais com eles do que eles comigo, né? Aí quando vai brincar com os animais, sempre a professora que vão, ela deixa um pouco eles assim, né? Eu arrumo uns animais lá, uns coelhinhos, uns cavalinhos lá, e ajeito eles lá. Mas daí para tirar para ir embora é difícil. Pega fogo. Mas é gostoso, viu? Nossa, quando vai as crianças é divertido. Em todo lugar, né? Tanto no olaria, quando vai ensinar a fazer tijolo, ou pegar o bichinho lá. A criançada parece que eu sou o tio mesmo. O que surpreendeu assim mais o senhor, né? Principalmente quando teve contato com as crianças, assim, que pro senhor é banal, né? É normal. Eu uma vez ouvi, por exemplo, uma criança falar que achava que o leite vinha do saquinho, né? Tem histórias ainda desse tipo lá? Tem história sim, porque se você for perguntar para ele, aí já não chega a perguntar, porque se eu for perguntar, você sabe de onde veio o leite? Ele vai dizer, eu sei, lá na minha casa vem da caixinha. Mas aí a gente mostra as vacas para ele, explica um pouco para ele, aí ele fica meio em dúvida, né? Daí depois eu acho que com o tempo eles vão, porque o tempo lá é curto, então não tem como você explicar, mostrar, né? Porque o bom é você mostrar mesmo assim, o produto, mas como com o gado, assim, com vaca, assim, é mais difícil, né? Porque assusta as vacas, né? Então você tem que contar a história, mostrar de longe. Tem que ir maneiro, né? Tem que ir maneiro. Então, nós temos, além desse trabalho, temos também o que o Fernando se refere aqui, as crianças, que é o turismo pedagógico. Nós trabalhamos com as escolas particulares daqui da cidade de Taubaté, que levam os seus alunos para ter aula na zona rural. Aula de ciência, aula de geografia, aula de história, tudo na prática. Eu costumo dizer que a melhor professora do mundo não consegue ensinar o que nós conseguimos lá.
não consegue mostrar na teoria como é que se nasce uma água se a gente não levar ele numa nascente e mostrar como é que a água nasce. E às vezes a gente costuma brincar com o aluno, o último fecha a torneira. E tem aluno que fica procurando a torneira mesmo para fechar lá, e quer fechar porque acha que tem que fechar, porque aqui na cidade foram educados a isso, e realmente tem que fechar a torneira aqui na cidade. Mas lá na roça não tem, não pode, não deve fechar a torneira de lá, né? Então aí fica um desperdício, né? Sim. Mas na natureza nada se desperdiça, né? Tudo se transforma. Eu imagino a cabecinha deles, né? Pensando assim, não tem torneira, que desperdício. Professora, mas outra situação que o Silésio também traz à tona, né? É o patrimônio arquitetônico que nós temos na nossa zona rural, né? A gente fala muito do nosso patrimônio arquitetônico aqui na área urbana, né? A gente lembra aí de Santa Terezinha, lembra lá da Capela do Pilar, lembra da Catedral de São Francisco, né? Da praça, etc. Tal. Mas a nossa zona rural tem um patrimônio arquitetônico muito forte e o Silésio tá lá descobrindo cada dia coisa, novidade, né? Eu vejo as fotos por aí, né? As capelinhas rurais, eu as gosto fazendas, muito, André, né? quando eu vou nas viagens, de longe, não é a minha área, arquitetura, mas eu fico fazendo uma associação mental entre o tipo das casas que eu leio na documentação, seiscentista, setecentista, e o hoje. Então aquela varanda, eu costumo pensar assim, a varanda bandeirante, a varanda bandeirante. Então existe ainda uma continuação, né, de algumas casas com aquele protótipo colonial. É muito interessante. Tudo isso que nós estamos conversando e muito mais, né, Silésio? Sim. Corre durante o ano todo, gente. Olha, a agenda do Silésio é assim, uma atrás da outra, né? Você faz quantas viagens por ano, Silésio? Umas 10 pelo menos? Por ano? Não, A mais. Já chega às vezes até 6, 7 por mês. 6, 7 por mês? Já chega até. Nossa, às vezes chega a isso. Eu estou desatualizado. Agora, tudo isso se reúne num dia só, né? Sim. Uma vez por ano ou não? No Resgatando Sertões? A princípio uma vez por ano, mas o pessoal pede muito mais. Só que o trabalho é muito grande para a gente fazer mais do que uma, 2, 3. Mas pelo pessoal pediria muito mais fazer um Resgatando do que... Então, a princípio uma por ano. Então a gente vai fazer esse Resgatando que engloba todo esse tipo de trabalho. E porque quando a gente vai com o ônibus fazer essa viagem, a gente beneficia possivelmente umas 20, 25 famílias quando o ônibus vai. Então aquele que vende o queijo, que vende o doce, que vende a cachaça, que vende o ovo, então a gente beneficia ele. E quando a gente faz o Resgatando, a gente passa a beneficiar o triplo disso, tá? Então aí, e também quando você vai na viagem, você tem contato com esses 20 e poucos. Se você for no Resgatando, você terá contato com 50 ou mais daquelas pessoas ali. Então é a oportunidade dele ganhar nas viagens e ganhar também no Resgatando Sertões, né? Então a gente faz uma vez por ano por causa do trabalho muito grande que dá para fazer um movimento dele. E o interessante, André, é que às vezes as pessoas me perguntam, mas quantos milhões que você gasta para fazer o Resgatando? Eu costumo dizer, eu não gasto nada, sabe? Porque é parceria, é eles, a barraca é deles, o material é deles. Eu apenas faço algumas vezes a logística, o contato com as pessoas da cidade só, mas eu não gasto nenhum milhões. Primeiro que eu nem tenho isso. E também fica um negócio que eu sou muito questionador a certas coisas. Adianta eu fazer um movimento que custa 400 mil reais, eu vou gastar 400 mil reais e depois o retorno vai dar 200 mil reais, ou que deu mesmo 400 mil reais. Teve alguma vantagem? Então eu acho que a vantagem é você partir do zero e alguém ganhar alguma coisa. E levar o valor daquilo que você está fazendo. Resgatando, ele é simplesmente uma celebração daquilo que a gente faz o ano inteiro. Não é fazer um evento só aqui, hoje, e esquecer. Não, o que vai acontecer no Resgatando domingo que vem é o que a gente faz
o ano inteiro, o mês inteiro, a semana inteira. Então é uma celebração. Eu entendo que festa é celebrar. Você não pode celebrar alguma coisa se você não conquistou nada. Então você faz a festa do seu aniversário, porque você está conquistando mais um ano e está conquistando a tua vida. Então é uma festa, uma celebração. Então resgatando é uma celebração. Ficaria muito vago fazer um resgatando, falar que é isso, depois o pessoal passar e ver que não é isso. Então o resgatando é uma oportunidade de dar mais visibilidade para essas pessoas, fazer essas pessoas acreditar mais nessas pessoas mesmo, neles próprios, e levar uma economia criativa para ele próprio. Então o resgatando é mais ou menos isso. É por isso o nome, resgatando. Então vamos aproveitar que o Galo cantou, né? Faz de conta que nós estamos começando logo cedinho lá o Resgatando os Sertões, a 6ª edição, né? O senhor Fernando logo cedo vai fazer o que, senhor Fernando? Eu já vou no sábado já. Vai no sábado. No sábado. O senhor vai dormir então lá Eu já vou no sábado. No espaço. No sábado tem que ir preparar, né, a barraca, porque vai ter tudo, cada um vai levar a sua barraca. O Tilé não vai fornecer barraca para ninguém. Cada um vai com seu próprio pé, né? Então eu já vou no sábado já vou montar a minha barraca e deixar tudo no jeito, fogão lá, já preparar o pó, o açúcar, o café, né? Já deixar meio andado lá para domingo cedo. Que vontade de tomar café, André. Aí no domingo cedo a gente vai servir um cafezinho, degustação pro pessoal lá, com o pó da roça lá, isso vai ser degustação. E depois quem quiser tomar um café mais reforçado, aí é só adquirir a fichinha lá. O senhor fala do fogão, né? O pessoal pensa que esse fogão que a gente liga no automático, assim, né? Não é, não. O fogão que o senhor vai levar lá é outro. Lá é outro. Qual que é o fogão? Lá é um fogão a lenha. Fogão a lenha? Fogão a lenha, vou levar um fogão a lenha lá. Fogãozinho pequenininho. Café de fogão a lenha. Fogão a lenha. Vai ficar lá no banho de Maria, lá no fogão a lenha lá. O pessoal vão tomar à vontade, cada um vai servir o seu café, não vou... aquele um que queira, eu queria um cafezão, você pode servir aí, então vai ter, e o cafezinho vai ser gratuito, né, uma degustação lá, começar às 7 horas até 5 horas da tarde, né, vai ter cafezinho lá. O café do senhor não é aquele café que a Claudinha fala que caboclo, né, que a gente coloca assim no copo e enxerga o caboclo do outro lado, não, né? O café não é caboclo, não. Não. O café não enxerga ninguém do outro lado, não. É aquele que acorda mesmo, desperta as pessoas logo cedo. Só que ele é bem doce. Bem doce. Põe açúcar nele para adoçar mesmo, porque se não adoçar o pessoal não volta. Tem que adoçar o pessoal lá com o café. E o açúcar, esse açúcar que a gente conhece aqui, esse refinado, ou já é aquele açúcar mais grosso, que é o cristal? A gente faz um pouco esse faz um pouco o cristal, faz um pouco com rapadura, né? Rapadura tem, o próprio pessoal toma, diz que é muito bom, viu? Café com rapadura. O pessoal, tem café com rapadura? Experimenta aí. Não, eu já encho um copo já e... Por isso que eu vi que o nosso técnico que não sai lá da banca lá, da degustação aí, quando tem a festa lá no bairro do senhor, que os caras organizam. Agora eu entendi. É a rapadura que segura ele. Segura ele lá. Então, nós temos a rapadura, que é de lá mesmo, e também temos o açúcar também, que é fabricado lá. E o pó que faz café também é de lá. E a água também é de lá. Então é tudo de lá. Dos sertões de Taubaté. Tudo dos sertões. Tudo dos sertões. Além do senhor Fernando aí, nessa parte gastronômica, quem mais vai estar lá? Nós teremos torresmo, teremos polenta frita, teremos mandioca frita, batata cozida. Você fala, a Claudinha já vai ficando ali animada lá. Batata cozida. Quem quiser almoçar, nós teremos lá o feijão tropeiro, teremos lá a galinhada, teremos de tudo que é da zona rural. Teremos lá, além da parte artística também, temos lá, mas comida é o que não vai faltar lá, então teremos o dia todo comida. Pastel feitinho na hora. Sim. Nessa parte artística também, como que tem trazido esses valores artísticos dentro dos sertões de Taubaté, né, dentro do Resgatando, também mostrando a arte do homem rural, né? Sim, é interessante essa parte porque a gente tinha se perdido isso durante muito tempo. Eu até há pouco conversava com a Cláudia ali a respeito de alguns valores, a gente voltar
a incentivar na zona rural. Hoje não temos pessoas que fazem balaio lá, temos pessoas que vão aprender, estão aprendendo a fazer. Inclusive é interessante, se você for no Resgatando, que eu convido a todos para ir no Resgatando, você vai ver pessoas vendendo, por exemplo, cesto. Aí você poderá dizer assim, não, mas não é você que faz, mas você vai ter uma surpresa, que ele vai estar fazendo lá na hora. Então você vai ver que é ele mesmo que faz. Então tem pessoas fazendo cesto lá de palha de milho, de palha de bananeira, de vários materiais para ele provar que é ele mesmo que está fazendo aquilo lá, para não ver que não é um atravessador. Então temos artistas lá, pessoas que faziam coisas que não sabia que era arte. Por exemplo, temos da Caeira lá o Zé Dito. O Zé Dito trabalha pedreiro, quebrando pedra, né? É o Fred Finch da Caeira, quebrando pedra. E ele quebrando pedra lá, ele tem uma sensibilidade artística, ele acha uma pedra, ele olha para uma pedra e fala, nossa, essa pedra parece um jacaré, essa pedra parece não sei o quê. Ele pega e cola aquela pedra e pronto, tornou-se um artista. Só que ele é um artista sem saber que ele é artista, porque se você chegar lá para comprar uma peça dele, ele fala que não sabe quanto custa aquilo, não sabe quanto vale aquilo, não sabe nada. Às vezes ele dá a peça, deve ser. Então temos pessoas que fazem essa arte e antes não era valorizado e nunca ninguém disse para ele que ele era artista. Escultor de pedra. Escultor de pedra. Então a gente não tinha muitas pessoas assim. Aí depois a gente começou a pegar pessoas da cidade para ir participar com a gente lá e passar esse tipo de trabalho. Por exemplo, no dia lá nós vamos ter pessoas da zona urbana que vai lá aplicar a tua arte ao vivo ali, digamos assim, para as pessoas ver o valor que é. Pessoas que vai estar no clube lá pintando o próprio clube, vai ter pessoas lá que vai desenhar na hora, que vai ter a sua escultura na hora ali da zona urbana. E exatamente para incentivar essas pessoas da zona rural, que já sabem fazer mais ou menos, e mostrar para eles que aquilo que às vezes eles têm vergonha de mostrar é uma obra de arte. Então esse lado aí me surpreende muito. E eu conversava com a Cláudia ali a respeito disso, a gente voltar a fazer na zona rural, aqueles bonequinhos, como fazia a nossa sogra, pegar um barro lá no brejo lá, fazer a vaquinha, fincar 4 pauzinhos, fazer a vaquinha lá com o pauzinho, né? Com chuchu, né? Chuchu, coisa assim. Mas para eles antigamente não era obra de arte, não era uma escultura, não era nada. Então eu falava para a Cláudia de voltar esse tempo de aplicar isso, valorizar na zona rural esse trabalho. Senhor Fernando, além do senhor, existem outras pessoas da família também que participam aí do Resgatando, que participam dos Sertões, que já entenderam também esse valor, né, que podem chegar junto e também ter um emprego, uma renda através dos Sertões? Então, nesses casos é só minha esposa que me acompanha eu nesse trabalho, né? Qual que é o nome dela? Deixa eu ver na televisão, fala o nome dela. É Maria Rosa, mas conhecida como Zita. Zita. Se falar Maria Rosa lá, as irmãs dela não conhecem, tem que ser a Zita. Então, a Rosa lá, ela que me ajuda lá, onde eu vou, ela tem que me acompanhar para dar meu apoio, né? Senão não funciona. Então, daí ela que faz os bolinhos, frita de mandioca, e auxilia no café, de repente quando eu dou uma vacilada lá, ela me auxilia também, faz o café. Eu já ensinei para ela como é que faz o café do sertão. Então é ela que me ajuda. Está quase no nosso finalzinho, professora Ali. Eu gostaria que a senhora destacasse também, né, que tem uma luta maior também aí, né, para resgatar esses nossos sertões e para que nossos sertões tabatianos e vale-paraibanos sejam reconhecidos aí como Estrada Real, né? Estrada Real Paulista, André. Existe o Instituto da Estrada Real, que são as estradas mineiras, né? Já reconhecido no mundo, no Brasil, acho que até no mundo. E a nossa, que é mais antiga, entende? Que é a primeira estrada que passa pelo Vale do Paraíba, a Estrada Real Paulista. Começa em Paraty, passa por Taubaté, sobe a Mantiqueira e entra nas terras mineiras. E nós estamos nessa luta para haver o reconhecimento oficial da Estrada Real Paulista e se tornar um ponto turístico pela história, entende? Tem todo esse acompanhamento dos sertões, mas em cima do reconhecimento oficial de uma estrada muito importante
para o Brasil. Não é nem só para Taubaté, para o Brasil. Celeste, o que pode representar a partir desse reconhecimento, né, dos nossos sertões aí, como Estrada Real também? Quais outras potencialidades nós temos aí a ser exploradas ainda? Dentro da Estrada Real, nós dos sertões já usamos isso aí no nosso turismo. Para nós já reconhecemos isso aí. Toda viagem o turista fica conhecendo essa história da Estrada Real. Mas como tudo no Brasil, precisa-se a caneta de um político, a caneta de quem está lá em cima. Então falta simplesmente ele meter o chamegão lá e dizer, olha, essa é a estrada. Taubaté reconhece a Estrada Real Paulista. Exatamente, falta isso. Então a nossa parte, a minha, da professora Lia, do pessoal da zona rural, a gente já fez, pronta. Recentemente fizemos esses 130 quilômetros a pé aí, mostrando, passando a cidade, falando a história, dando exemplo da história. Então a nossa parte, o nosso limite, como simples mortais, nós fazemos no seu dia a dia. Agora, no Brasil, se não tiver o chamegão dos homens, não adianta. Então, mas nós não vamos desistir. Tá? Não vamos desistir, isso faz parte da nossa história, a gente acredita nisso, então desistir jamais. Mas que os homens lá metam o chamegão lá e digam, olha, eu reconheço. Eu vou dar de presente para vocês então a caneta aqui do nosso programa, né? Uhum. Quem sabe o nosso prefeito aparece lá no dia 29, né? E o nosso governador, né? Então você já pode levar a caneta, se for por falta de caneta para eles reconhecer, né, a nossa Estrada Real, já não vai faltar mais. É um presente que eu estou dando aqui do programa para vocês levarem. Eu acho que olha, essa é a oportunidade. O prazer de encontrar o nosso prefeito lá no domingo e vendo todo o trabalho, participando, sentindo, saber ele já sabe, mas participando do Resgatando os Sertões. Sr. Fernando, aproveita então, faça o convite a toda Taubaté, a toda a nossa região para participar aí do domingo. Então, Taubaté, Pindamonhangaba, Tremembé, Caçapava, toda a região aqui estão convidados domingo a partir das 7 horas para degustar um café lá e passar o dia conosco lá, e vão ver muita coisa lá, vai ser muito gratificante para nós. Celeste, então para fechar, passe o endereço, a programação, fique à vontade, né? Para não deixar que ninguém fique de fora. Então, nosso 6º Resgatando Sertões, nós começamos nas capelas rurais, mas graças a Deus a gente foi crescendo, hoje as capelas não comportam mais o Resgatando. Aí o Sindicato dos Comerciários lá ofereceu para nós o clube que fica na zona rural, na estrada 7 Volta, número 8.880. Essa estrada, para quem tem alguma dúvida, ela começa aqui, digamos, aqui na rodoviária nova, passa pela Faculdade de Agronomia e segue reto, somente asfalto aqui nós temos até esse clube lá. Então, a partir das 8 da manhã estará aberto ao público e terá tudo que você pensar de zona rural. Então, o que você imaginar de zona rural vai ter nesse dia. E tem a coisa mais importante para nós, é que isso para mim é um orgulho, que você vai poder chegar numa barraca, se você não concordar com o preço, fala para ele que o preço está caro e pede para ele baixar, porque é dele. Então, se é dele, então não tem atravessador. Então, se você você vai estar de frente a frente com aquele que faz, né? O produtor, aquele que faz. E o maior orgulho também, André, eu volto a falar naquele mesma questão. Se você perguntar quantos milhões foram feitos para fazer um evento desse, não foi feito nem 1 milhão, a gente não gastou nada, simplesmente a força do povo, a parceria do povo mesmo lá, organiza que faz esse evento acontecer. Teremos vários shows durante o dia, e outra coisa bacana também, os shows também foram os próprios artistas que foram de graça, ninguém cobrou nada, tá? Vai um pessoal lá de viola, tocar viola lá o dia todo lá, não cobrou nada. Vai o Pedro Sertanejo, que é dono de São Gonçalo, não cobrou nada. Então todo mundo que está lá no dia lá, não vai cobrar nada da gente, porque entenderam essa forma que você está fazendo uma coisa séria e que você está resgatando um valor para as próprias pessoas lá.
no dia lá. E outra coisa interessante também deixar claro, André, que às vezes o pessoal fala, mas o organizador que vai ganhar. Não, eu não vou ganhar nada, eu não vou cobrar nada. Eu ainda faço um desafio para as pessoas, vai barraco por barraco e pergunta para ele, olha, quanto que você paga para o Silésio? Você vai ter uma dúvida, uma surpresa. Eles vão dizer que não paga nada. Tá? Então, ou seja, eu não tô afim de explorar ninguém, eu tô afim que ele é o espírito cresça. do mutirão da zona rural, aquele mutirão que, pela amizade, sabiam que era uma coisa importante fazer a casa para um vizinho, né? Casa é o máximo de uma família. Então é um mutirão da alma do sertão, vamos dizer, da alma rural. Bom, é dentro desse espírito que a gente aproveita para agradecer a presença de vocês, né? Professora Lia Carolina Prado Alves, o senhor Fernando Macedo, né, que é coordenador da área da culinária do Café dos Sertões, né? E ao Silésio Tomé, que é o idealizador, né, o fundador desse projeto, muito bacana, que tem valorizado não só o nosso turismo rural, né, como todo o nosso turismo aqui na cidade de Taubaté. Parabéns, né? E a gente quer agradecer a toda a nossa equipe também aqui da TV Cidade, né, que nos dá o suporte para a gente sempre fazer o nosso programa das 6. E aquele homem que gosta de ficar na mesa é o nosso técnico Jefinho, né? Então, agradecemos ao Jefinho, agradeço a você que está em casa sempre nos acompanhando. Amanhã estamos de volta aqui a partir das 18 horas.